Regional do Trabalho da 10ª Região. E teremos também aqui depois da exposição dos nossos dois palestrantes, a intervenção do José Reginaldo Inácio, que é da Confederação Nacional dos Trabalhadores da Indústria. Luiz Ribeiro, do Sindicato dos Trabalhadores da Universidade de São Paulo. Everson Tardelli, do Sindicato dos Eletricitários do Sul de Minas. Eu queria agradecer a presença de todos aqui da mesa, né? O professor Giovanni Alves é nosso parceiro, né, nesse projeto, desses seminários que eu tinha mencionado aqui anteriormente. É o fundador da RET, da Rede de Estudos do Trabalho, né, que também apoia esse evento. E o Giovanni é companheiro nosso aqui desde as primeiras edições do Seminário de Saúde do Trabalhador. Temos a honra de receber então o professor Grijaldo Fernandes Coutinho, pela primeira vez no seminário, mas a gente espera contar com outras, né? E os companheiros aqui. Então eu vou passar, já vendo a questão da hora, a gente passa, nós combinamos aqui, o professor Giovanni primeiro, né, fazer a exposição dele. A gente tem uns 30 minutos para a exposição, né? E depois a dinâmica dessa mesa seria 30 minutos para cada um dos palestrantes e depois um questionamento de cada um dos sindicalistas, e aí a gente abre o debate para o público. Queria mais uma vez agradecer o convite, né? Realmente esse é um grande evento que está cresceu bastante, e se um evento desse cresce é porque, de fato, ele está ocupando um espaço de reflexão que falta, né, num tema que é candente, que é a saúde do trabalhador. Né? Eu diria que hoje nós vivemos num país, eu sempre digo nas minhas palestras que nós vivemos no país, o Brasil é um país adoecido, adoecimento no sentido espiritual mesmo, da alma, porque o capital está desmembrando a alma das pessoas. Né? Essa expressão aqui, inclusive, é de um sociólogo chamado Max Weber, onde ele colocava que a modernidade ela tem essa característica de desmembrar a alma. Eu diria que o capital ele desmembra a alma, e isso, de fato, é um elemento sim, da maior parte dos adoecimentos laborais. Eu, antes de começar a minha fala propriamente dita, eu queria convidá-los a participar de mais um evento sobre esse tema que vai ocorrer nos dias 21, 22 e 23 de outubro de 2015 na Unesp, Campus de Marília. É o 5º Fórum Trabalho e Saúde. Né? Já é um evento organizado pela RET, né? Um evento nós estamos construindo, é um evento menor, mas é um evento muito intenso de questões, de reflexões nessa linha crítica sobre a saúde do trabalhador. Então vai ter a presença lá do, né, o Dr. Grijaldo vai estar conosco, né, vai ter pesquisadores das mais diversas áreas e também sindicalistas. Então, acho que essa é uma parceria importante. Eu convido vocês para estarem lá para apresentar os trabalhos. Né? A programação e a inscrição está no site da RET. O site da RET é www.estudosdotrabalho.org. Bom, gente, a minha fala ela é uma fala inicial, porque a minha tarefa é tentar fazer uma reflexão sobre a natureza do capitalismo global, a partir da qual nós podemos estar explicando
toda essa série de fenômenos que nós temos discutido aqui nesse seminário. Né? Porque talvez nós precisemos ter uma clareza dessas causalidades estruturais do sistema, para que a gente possa, de um certo modo, identificar a raiz, né? Identificar as possibilidades, as alternativas de estarmos lidando com fenômenos. Fenômenos que eles têm, de fato, uma natureza global. Não é meramente algo que diz respeito ao interior do Estado de São Paulo, ou ao Estado de São Paulo, ou a alguns estados da Federação, ou ao Brasil. Nós estamos lidando com fenômenos que têm, sim, inscrito essa dimensão da globalidade, certo? Isso aí, no século XXI, nós nos tornamos, cada um de nós se tornou indivíduos histórico-mundiais, aquilo que o Marx e Engels colocaram lá na ideologia alemã em 1847, esse conceito de indivíduos histórico-mundiais, ou então aquilo que o Otaviano chamava de cidadãos do mundo. Né? Cada um de nós é o cidadão do mundo. Né? O capitalismo global é isso. O capitalismo global, ele expôs, de um certo modo, essa condição de proletariedade, né? Que é um termo, um conceito que eu tenho desenvolvido. E eu diria que a natureza desses fenômenos, aonde está colocada a questão da saúde do trabalhador, ou dos adoecimentos, tem muito a ver com a natureza, por exemplo, da acumulação do capital. Eu quero trabalhar um traço da acumulação do capital que tem caracterizado o capitalismo global, que é a acumulação por expoliação. O David Harvey, no livro O Novo Imperialismo, ele utilizou esse conceito para pensar, por exemplo, as políticas neoliberais, né, o neoliberalismo. Na verdade é isso. Nós vivemos num capitalismo onde essa dimensão da acumulação por expoliação, ela é fragante, certo? Ela é parte da nossa vida. O capitalismo não está apenas explorando, ele está expoliando, ele está saqueando, certo? A questão do saque, da pirataria mesmo, da invasão, né? Da invasividade. Nós podemos estar tentando pintar com todas as cores essa característica, né? Então é um capitalismo que saqueia o Estado, saqueia os direitos, né? Então essa é a natureza do sistema, que hoje é um sistema mundial. Não adianta nós acharmos que isso é parte de uma condição histórica, né, do capitalismo global. Eu vou tentar explicar a natureza desse saque, porque talvez nós possamos entender, por exemplo, né, que alguns autores, eles caracterizam esse saque, por exemplo, eles explicam, por exemplo, como é que o Mesaros vai explicar esse saque. Porque o capitalismo cada vez mais ela mostra essa sua face, né, de expoliação. Porque, segundo Mesaros, com a crise estrutural do capital, nós temos o desenvolvimento daquilo que ele chama de tendência à equalização descendente da taxa diferencial de exploração. É o nomão, né? Mas é um nomão que diz uma coisa muito simples, né? Nessa dinâmica da acumulação, cada vez mais os países eles estão se aproximando em termos de, né, com essa concorrência, essa competitividade, né, existem pressões estruturais para se equalizar as diferentes taxas de exploração. Então, por exemplo, nós estamos verificando que a União Europeia está se aproximando da América Latina, a América Latina está se aproximando da China, né? Os Estados Unidos também já tem uma tendência muito grande de estar
Então você está tendo um rebaixamento, né? Um rebaixamento dos salários no mundo, pressões para se tentar quebrar, reduzir custos, né? Isso é mundial. Uma coisa tão curiosa que hoje está ocorrendo uma tendência inversa. Uma coisa curiosa que, enquanto na China você tem, por exemplo, o Partido Comunista tentando, né, construir todo um rol de direitos trabalhistas, porque nossos salários estavam muito baixos e começaram a surgir greves e mais greves e pressão e tal. Então, quer dizer, na verdade, né, não se explorava mais como antes. Então, o que é que está ocorrendo? Muitas fábricas estão voltando para, por exemplo, para a fronteira do México com os Estados Unidos. Estão voltando, inclusive, para a Europa, o sul da Europa, porque de repente está se tornando, né, com essa austeridade neoliberal, né, está se tornando competitivo você produzir em alguns países, porque é a coisa, se saqueou, né, e se equalizou, se aproximou as taxas de exploração diferentes em vários países. Então isso é parte daquilo que eu considero um rebaixamento civilizatório. E nesse ponto, Mesaros ele tem razão. Tem uma pressão estrutural do sistema mundial, é uma pressão mundial. Para você lutar contra isso, não é à toa que em todo lugar que nós vemos é rebaixamento, mas rebaixamento de direito. Né? Outros autores, eles tentam explicar, por exemplo, essa natureza da expoliação do capitalismo global pela própria dinâmica do capital financeiro. Quer dizer, o capital financeiro, ele tem algumas características onde, de um certo modo, ele tem essa voracidade da imediaticidade, da exploração, de você ter, vamos dizer, uma exploração líquida, que de imediato você possa estar, aquilo possa estar representando, por exemplo, na valorização das ações, dos papéis, das empresas. É por isso que se uma empresa anunciar, uma empresa que está na Bolsa de Valores, se ela anunciar que ela fez uma reestruturação e reduziu custos, né, e tal, as ações sobem logo, porque aquilo dali significa que você, né, o capital financeiro, esse capital parasitário rentista, ele vai poder pulsionar mais o excedente, né, o valor que é produzido. Então você tem, de fato, né, na medida que o capitalismo global é um capitalismo predominantemente financiarizado, essas pressões são muito intensas, né? Pressões para saquear direitos. Isso é uma coisa interessante, porque o saque de direitos, ele pressupõe um fenômeno político que nós estamos verificando no mundo, que é a questão do bloqueio do parlamento enquanto campo de representação política, e não apenas do parlamento. Você tem um bloqueio das instituições democráticas, o esvaziamento das instituições democráticas, exatamente aquelas onde a classe trabalhadora ela constituiu, elaborou leis e direitos, então você está se esvaziando o parlamento, está se esvaziando a justiça, né, a justiça do trabalho, então quer dizer, você tem um verdadeiro saque que pressupõe essa conquista dessas instâncias, né, político-jurídicas do Estado. Outra coisa curiosa dessa acumulação por expoliação é a questão do Estado. O Estado, como eu falei para vocês, é o campo de disputa hoje no mundo, né? Eu já falei a questão do parlamento, falei a questão da justiça. Eu poderia estar falando aqui, o Estado ampliado seria não apenas a sociedade política, mas a sociedade civil. Você tem uma disputa, né, para que você possa estar criando toda aquela mentalidade da selva, porque a mentalidade mesmo do saque, certo? Da concorrência, da competitividade, dos trogloditas,
tentando pular no pescoço do outro, então você quebra qualquer valor de solidariedade. Só para vocês verem como a ética do saque, ela propicia todos esses comportamentos vorazes que caracterizam hoje a sociedade civil burguesa. Agora vamos pensar uma outra questão do Estado, que hoje é muito presente, que é a questão, por exemplo, do orçamento público, que é um campo de disputa, gente, que às vezes a sociedade não consegue entender, que hoje o que está em disputa é o orçamento público. Eu não falo nem na dívida pública, porque a dívida pública nós sabemos que a dívida pública é uma caixa preta, que ninguém discute, mas que ela faz a pulsão de quase 50% do orçamento público da União, né, com o pagamento de dividendos e o serviço da dívida pública, cujos papéis estão nas mãos dos grandes bancos, dos grandes fundos de investimento, só para vocês verem que é por aí que se vaza, né? Mas nós temos hoje toda uma arquitetura global que ela tem uma característica que deriva desta acumulação por expoliação, que é uma arquitetura concentradora e desigual de renda, que tende a se aprofundar em todos os países. O Brasil é parte disso, né? Quer dizer, muita arrecadação em potencial o Estado está perdendo. Olha só a questão do ajuste fiscal, que é uma discussão política. O Estado, você tem no Estado brasileiro uma evasão fiscal altíssima. Nós nem imaginamos que, né, dessa evasão fiscal, 20% é corrupção. Só para nós entendermos como é que está, onde é que está o dinheiro, né? Depois eles ficam cortando direitos, ficam cortando, né, salários e tal, mas 80% da evasão fiscal ela é com manobras comerciais que são feitas pelas grandes empresas multinacionais. E essas manobras elas significam evasão de dinheiro. Quer dizer, o Estado perde a sua capacidade, inclusive, de financiamento. Olha só a questão das políticas sociais, das políticas públicas, né? Fluxos ilícitos no Brasil, são dados bem recentes, chegam a 30 bilhões de dólares. Só para vocês verem, só com esses fluxos ilícitos que o Estado não consegue controlar é o orçamento da saúde. E ninguém discute isso, ninguém leva em consideração esse saque. A sonegação fiscal, porque a sonegação fiscal é assim, se um não paga, o outro paga, certo? Os super ricos, por exemplo, eles não pagam. E aí você tem, de um certo modo, uma sonegação fiscal que chega a 500 bilhões de reais. Gente, isso é muito dinheiro. Só para vocês verem que nós temos uma estrutura, uma arquitetura geral nesse país. Isso nós vamos verificar, não é só no Brasil, mas nos outros países também. Nos Estados Unidos você tem aumentando a concentração de renda, na França, na União Europeia, né? Que de um certo modo fazem com que essas pessoas do capital financeiro, dos investidores, das grandes empresas, das corporações transnacionais, a oligarquia financeira, ela não paga imposto. Pelo contrário, ela saqueia o Estado, e isso, de um certo modo, inviabiliza e tende a inviabilizar cada vez mais o financiamento das políticas públicas. Por exemplo, as políticas públicas de saúde. E aí nós não discutimos a questão de fundo, que é uma questão política, que é a questão do orçamento, que é uma questão de uma disputa de poder, né? E aí ficamos só nos fenômenos, né, onde muitas vezes, eu penso naquela alegoria da caverna do Platão, que nós ficamos vendo apenas as sombras na parede da caverna, sem entender que muitas vezes é uma arquitetura que ela tem se reiterado de crise para crise, né? A crise de 1980, a crise de 2008, agora que se reverbera,
e esse problema vai ficar mais candente. Alguém pergunta o que isso tem a ver com a terceirização. Aí eu me deslocando já para o outro lado, porque a terceirização, eu já estou concluindo, porque a minha fala é mais para tentar situar e tentar descrever essa lógica do capitalismo da expoliação. A terceirização, ela é uma forma de saque. Ela é um saque de direitos. A terceirização, ela é uma máquina de morbidez laboral. A terceirização, ela produz, ela onera o Estado, ela onera o fundo público. Só para vocês verem que isso tem a ver uma coisa com a outra, né? E aí eu fico me perguntando, traçando o cenário aqui, o que é que o futuro nos espera? O futuro nos espera, gente, uma grande disputa de luta que já começou. Luta de classes, porque o que está se discutindo é o orçamento público. Essas forças que estão aí tentando dar o golpe, elas têm apenas, não é só a questão do pré-sal, né? Tem companheiros que pensam, é o pré-sal, é o modelo aí da exploração das nossas riquezas. Isso é também. Mas é a Constituição de 1988. É aqueles direitos que estão inscritos na Carta Maior, né? Que tende a crescer. Os gastos públicos têm crescido desde 1998, de forma vegetativa tem crescido, apesar dos governos, eles estão preocupados com isso. O salário mínimo tem crescido por conta desse acordo que foi feito aí com as centrais. Só para vocês verem que eles estão tentando exatamente já decidir na disputa, né, cortar esses direitos, porque eles sabem que o Estado não vai ter condições, com esse orçamento que está aí, com tanto furo de evasão, sonegação, né? Um Estado que ele tem que aprofundar o saque. Ele tem que aprofundar o saque. Agora, como pensar isso num país tão desigual como o Brasil? Essa é a grande questão. É por isso que se prepare, porque a luta agora começou. Agora é a verdadeira luta e não tem paz e amor. Nós temos que estar preparados. E eu coloquei assim, basicamente, 3 linhas de intervenção, para que vocês não saiam daqui também e tomem veneno na esquina, porque acham que não tem esperança. Tem esperança sim, certo? Eu acho o seguinte: primeiro, uma questão dos sindicatos. Os sindicatos, eles têm que se preparar para essa nova conjuntura. Senão eles vão, não é que eles vão se extinguir, eles vão se tornar uma coisa obsoleta. Como alguns até já parecem, são meramente máquinas arrecadadoras para financiar gangues, né, sindicais. O sindicato, se ele quiser ser um ator, né, ele tem que se comunicar com a sociedade, organizar a sociedade, organizar os desorganizados, incluí-los nas suas reivindicações por direitos, porque a sociedade brasileira tem uma grande mancha de desorganizados e uma diversidade de demandas que eu acho que um sindicalismo de classe ampliado, né, ele seria capaz. Então a primeira tarefa dos sindicatos é essa, é exatamente, né, lidar, porque a terceirização não adianta a gente se iludir. A terceirização, a fragmentação, ela tende a ser uma operação desse processo, dessa dinâmica. Eu não me iludo que nessa ofensiva do capital você possa criar mais um mundo do trabalho fragmentário. Mas, gente, a fragmentação ela é política. Você pode enfrentá-la através da luta política. Então o sindicato tem que se horizontalizar e ser mais, formar e ser mais combativo. A questão política é você constituir uma frente política de esquerda, uma frente democrática popular, que consiga unificar o proletariado. O que nós verificamos que esse país é um país onde essa é a grande tarefa, não se faz, né? Você tem hoje uma divisão muito grande nas esquerdas, uma confusão mental tremenda, e isso coloca limite para esse enfrentamento, porque a direita está organizada, a direita está com a consciência clara das suas tarefas, basta ver a Agenda Brasil, né? E eles estão aí exatamente para tentar dar uma volta por cima, para nos preparar para uma etapa onde nós temos que aceitar essa lógica do capitalismo do saque, porque é a questão do orçamento. Não vai ter dinheiro para aumentar direitos nesse país, certo? E aí, vamos enfrentar?
E para finalizar, a questão dos intelectuais da academia. Eu acho que a academia, ela aumentou a miséria da academia. A academia no Brasil, ela infelizmente nos últimos anos, ela se academicizou muito. E eu diria que você tem aquelas ilhas, como um evento como esse, né, que tenta articular pesquisadores com sindicalistas, com militantes, com jovens, certo? Mulheres, né, enfim, dentro de uma percepção da intervenção social. Não é meramente uma coisa academicista que a gente vai pensar, não, o evento é equalizar. Isso aqui eu posso colocar no meu Lattes, quer dizer, o Lattes se tornou hoje, você tem uma cultura do academicismo, que é uma forma de miséria espiritual, onde as pessoas, não é que não seja importante ter produção, é importante ter produção, é importante fazer pesquisa, certo? Temos que fazer pesquisa com qualidade, com rigor científico, mas gente, não vamos fetichizar essas coisas, porque eu acho que o enfrentamento político é importante, e eventos como esse contribuem, certo? A RED tem colaborado com esse viés, e enfim, eu acho que o Brasil tem grandes forças, gente, para resistir a essa ofensiva do capitalismo do saque, que vem, né, que já está ocorrendo, e contra o golpe e contra a guerra, porque lá fora também as perspectivas de guerras, elas já se colocam, mas aí, contra a barbárie, nós sabemos que nós podemos despertar nesse imenso Brasil essas forças, vamos dizer, emancipatórias. Obrigado.